E falando em senhor, em Bolsonaro, a Papuda já está se preparando para receber o Bolsonaro. O governo do DF pede a Moraes para avaliar se Bolsonaro tem condições de ficar na Papuda. Ofício encaminhado ao STF pede realização de laudo médico no ex-presidente, considerando a proximidade do julgamento dos recursos no caso da trama golpistas, que deve ser daqui 10, 12 dias. Tá, vamos ver aqui, ó, o que a Camila Bonfim tem para falar. Jair Bolsonaro, o futuro dele após o início da execução da pena. O Afonso Ferreira, nosso repórter aqui de Brasília, apurou que já foi enviado um pedido ao ministro relator desse caso, que é o ministro Alexandre de Moraes. Qual é esse pedido? A Secretaria de Administração Penitenciária aqui de Brasília está pedindo para o ministro o seguinte, que se faça um laudo, uma perícia, uma investigação médica para saber se a Papuda, que é o presídio aqui em Brasília, tem condições, tem estrutura suficiente para receber um preso, eventualmente, se ele for para lá, como Jair Bolsonaro, que tem um histórico de saúde muito complicado. Mas não é o histórico de atleta? Mudou! Não era histórico de atleta? Tem que lembrar isso, gente. Agora é um coitadinho. E claro que tem condições de receber. Vai todo mundo para lá. Muita gente, assim como a extrema-direita diz, tem que ir mais gente presa. Tem gente, a maioria, grande parte ali, que não foi nem julgada e está presa. Agora, o Bolsonaro foi julgado, já passou por todas as esferas, né? Ele foi condenado. Então, claro que ele tem condições de ir para a Papuda, mas vamos ver aqui as condições que o Bolsonaro vai alegar para não ir para a cadeia. Aqui, segundo a apuração, é o seguinte, a pergunta é para fazer uma avaliação médica por uma equipe especializada, a fim de que seja realizada a avaliação de seu quadro clínico, também da compatibilidade com a assistência médica e nutricional disponibilizada pelos estabelecimentos prisionais de Brasília. No caso, seria o complexo da Papuda. E aí, nesse comunicado da Secretaria, que é vinculado ao governo do Distrito Federal, que está sob o comando de Ibanez Rocha, tem também muitos recados ali, lembranças objetivas de que Bolsonaro tem passado por sérios problemas de saúde. Aí lembra que ele foi para o hospital, precisou de uma junta médica recentemente, em setembro, para atendê-lo. Lembra também que é sabido que ele já foi submetido a cirurgias na região abdominal. Portanto, tem bastante coisa, então, relacionada a esse laudo médico com esse olhar, digamos assim, da secretaria vinculada ao governador Ibanez Rocha para, então, ter uma comprovação de que um presídio aqui teria condições de receber um réu como Jair Bolsonaro assim que a pena foi executada. Agora, eu queria dar só um contexto que é muito importante para a gente entender, um contexto político que foi até publicado pela Malu Gaspar no jornal o Globo, no início dessa semana, que seria o seguinte, segundo a apuração dela e do Rafael Moraes Moura, haveria um interesse do governador aqui do Distrito Federal de que Bolsonaro não fosse para a Papuda. E aí, baseado em quê? Em só o fato de ser aliado? Segundo o que ela ouviu, seria porque ele acha que é um réu que pode gerar ali na Papuda rebeliões, uma situação de grave descontentamento ou questões dessa ordem. Enfim, é o contexto político que está posto, mas objetivamente é o seguinte, o GDF, o governo do Distrito Federal, quer que Moraes faça esse laudo, peça que faça esse laudo para saber se a Papuda tem condições de atender Bolsonaro. O próximo passo que a gente vai acompanhar aqui de Brasília é se o ministro vai autorizar ou não esse pedido. Vai autorizar, tem condição, Beze. Ô, Beze, e sabe o que é louco, irmão? Cara, a gente tem uma população carcerária de mais de 800 mil pessoas. Você pode imaginar a quantidade de gente com câncer terminal, com doença, todo tipo de doença muito mais sério que o Bolsonaro. É óbvio que ele tem uma questão, tem um quadro clínico, crônico, do trato gastrointestinal. Isso é fato, todo mundo sabe. Ninguém está dizendo que isso é factoide. Agora, vai aplicar para o cara? Então, um monte de gente aí que precisaria. Tem gente que sem audiência de custódia, irmão. Tem gente com câncer terminal que não teve nem... Sabe? Agora, esse vagabundo que vivia dizendo, gritando aos quatro ventos que eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou coveiro, foda-se. Vai pra Papuda sim, o vagabundo, ele vai pra Papuda, Beze. E não vai demorar. Até o fim de novembro. Esse vagabundo vai pra Papuda. Corre a boca pequena que vai ser semana que vem. Eu acho pouco provável. Eu acho que isso aí ainda leva uns 25 dias. Sabe assim, fim de novembro, comecinho de dezembro, depois é ho, 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 motherfucker, Natal e foi. Vai ser isso aí.
Se você é mal diagramado, mal diagramada, tá aí assistindo e tá precisando de uma renda extra, então presta atenção nisso aqui. É coisa simples, coisa boa. Você pode trabalhar de casa usando só o celular ou o computador. E o melhor, é pago em dólar. Isso mesmo, em dólar. A gente está falando de um tipo de trabalho que você faz aí da sua casa no seu tempo. Começa como uma graninha a mais, mas dependendo do seu esforço, pode virar até sua renda principal. E essa dica aqui não é só minha não, é recomendação dos canais sérios como Desmascarando e o canal do Clayson, além do nosso também, né? O Clayson, inclusive, separou 3 aulas gratuitas para mostrar o caminho. Aqui no lado tem um print, claro, autorizado pelo Iago, que conseguiu aí $87 em 4 dias após aprender a fazer esse trabalho online. É a era digital, meu mal diagramado, minha mal diagramada. Bora aproveitar essa oportunidade para ter uma renda a mais. E sim, você tem condição, claro que tem. Tá com o celular na mão ou de frente para um computador? Pronto, é o que precisa para começar. Vai no link aqui embaixo na descrição, na parte renda extra, e fala com o Clayson. Ele vai liberar as 3 aulas gratuitas para você. Assiste com calma, entende como funciona. E aí, se fizer sentido, você decide se quer continuar ou não. Tá tudo aí para você aproveitar. Bora!